Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos. Como de costume, como temos feito já há um bom tempo, convido os irmãos a abrirem Marcos, capítulo 10. E hoje nós vamos ver do versículo 32 até o versículo 45. Marcos, capítulo 10, versículo 32 até o 45. Diz assim a palavra do Senhor: Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e os escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que quer que eu lhe faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, os povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Vamos falar com o Senhor? Santo Deus, muito obrigado pela tua palavra, que nos lembra de verdades tão preciosas, que nos faz a olhar para o teu Filho, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, e glorificá-lo, e bendizê-lo, por ser tão maravilhoso, a ponto de, como lemos anteriormente, deixar a sua própria glória para poder se esvaziar e assumir a forma de servo. E podemos olhar para esse texto que acabamos de ler e desde já sermos confrontados pela tua palavra, que nos chama a reconhecer o nosso Salvador como um Deus presente, maravilhoso, que continua nos servindo e que nos chama a imitá-los, que nos chama a fazer parte desse reino que faz oposição ao que esse mundo diz. Nos ensina, ó Pai, essa noite, que o teu Espírito Santo nos incomode, nos molde e nos capacite a viver para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Em 1982, durante um voo da Air Florida, um avião caiu no rio Potomac, em Washington, em pleno inverno. O rio, naquela época, estava coberto de gelo e equipes de resgate chegaram rapidamente. Helicópteros lançaram cordas para salvar os sobreviventes. E entre os destroços havia um homem que estava consciente. Sempre que o helicóptero lançava a corda, ele vinha e entregava para outra pessoa. Uma mulher, um idoso, alguém sempre que aparentemente era mais frágil que ele. Um por um,
todos ao redor deles foram salvos. Em um voo de cerca de 60 pessoas, somente 6 sobreviveram da queda. Quando finalmente o helicóptero voltou para buscá-lo, ele já havia afundado e morreu congelado. Mais tarde, descobriu que o seu nome era Harland Williams Jr. Ele não era o mais forte, não era o mais importante, não era nem sequer o comandante do navio ou alguém que trabalhava naquela aeronave. Mas naquele momento, ele escolheu algo que a nossa mente não faz sentido algum, principalmente na lógica desse mundo. Abrir mão da sua própria vida, abrir mão da sua própria chance de viver para que outros vivessem. Nenhuma câmera registrou suas motivações. Nenhum discurso foi feito por ele. Nenhum reconhecimento público naquele momento ele teve. Mas seu gesto revelou algo profundo. Há uma grandeza que só aparece quando alguém escolhe não viver para si mesmo. E é exatamente nesse ponto que eu gostaria de trazer aos irmãos a olhar para esse capítulo 10 de Marcos, e nesses versículos que acabamos de ler. Jesus está a caminho de Jerusalém. Ele sabe o que o espera. Ele sabe que não haverá helicóptero no resgate. Ele sabe que não haverá um escape no último momento. E mesmo assim, ele vai à frente dos seus discípulos. Enquanto os discípulos caminham atrás, discutindo quem será o maior, quem terá o melhor lugar, quem estará mais próximo da glória. E Marcos coloca um contraste muito claro à nossa visão. A lógica do autoesforço, da autopreservação e da autopromoção. E a lógica do reino, onde a vida é encontrada justamente quando ela é entregue. Até aqui, no Evangelho de Marcos, nós já vimos muitas coisas. Aqui, Jesus, no Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus já tinha sido se revelado como Cristo. Ele já tinha anunciado antes esse caminho que ele ia percorrer, que ele iria morrer. Ele já estava, desde o princípio, corrigindo essa falsa impressão, essas expectativas falsas sobre quem é o Messias e qual era a sua missão. E ensinou aqueles seus discípulos que segui-lo envolvia necessariamente uma negação de si mesmo e tomar a cruz. E mesmo assim, cada anúncio da cruz, algo se repete. Os discípulos, que já tinham visto tanta coisa, ainda não estavam entendendo o que é que Jesus estava explicando. Quando a gente vê, logo antes desse texto, como a gente viu no domingo passado, Jesus encontrando aquele jovem rico, ele termina com algo precioso, sobre abrir mão de tudo por causa do reino. E logo depois desse texto, que a gente vai ver, provavelmente no domingo seguinte, a gente vai ver Bartimeu, um cego, enxergar mais claramente que Jesus é do que muitos que estavam sendo discipulados pelo Senhor, que já estava caminhando com ele há anos, que já tinha presenciado tantas maravilhas. O que Jesus vai ensinar nesse texto, meus irmãos, que vamos ver essa noite, não é apenas sobre a sua liderança ou sobre ser líder, não é apenas sobre ser humilde e ser servo, é sobre o tipo de reino que ele veio inaugurar e o tipo de discípulos que ele veio formar. Que assim a gente possa olhar para esse reino e aprender que esse caminho, ele necessariamente passa a olhar para a cruz que ele mesmo se entregou. Passa a olhar que a grandeza, ela não vem simplesmente por uma ocupação, pelo lugar, por ser visto, mas sim por servir. E a vida é dada para que outros vivam. E é sobre essa lógica, que é muito estranha, que confronta a nossa vida, mas que é profundamente redentora, que esse texto nos chama a olhar hoje. Sobre o que Jesus ele ensina aos seus discípulos, sobre o que ele está revelando para nós essa noite. Olha, eu convido os irmãos a olharem comigo do versículo 32 ao versículo 34, que diz assim: estavam a caminho, subindo a Jerusalém, Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões.
E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou-lhes a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. O texto começa dizendo algo que é muito interessante, que Jesus ia adiante deles. Isso mostra que Jesus ele está representando e guiando seus discípulos, está indo com eles, está conduzindo numa liderança física, e não somente isso, mas também redentiva. Jesus não está sendo empurrado para Jerusalém. Jesus não está indo forçado para aquele lugar. Ele não estava sendo encurralado pelos acontecimentos e era obrigado com que ele fosse por causa das circunstâncias. Jesus, ele vai à frente, ele vai consciente, ele vai resoluto, ele vai decidido. E aqui é impressionante como Marcos, ele faz questão de mostrar isso, porque quer que a gente entenda algo precioso, porque a cruz não é uma derrota imposta a Jesus, mas é uma missão que ele mesmo decidiu abraçá-la, ele mesmo planejou tudo isso, ele mesmo tinha consciência disso. Quando Jesus chama os 12 à parte e começa a falar do que está para acontecer, ele revela verdades profundas ao mesmo tempo. Primeiro, ele revela a sua divindade. Jesus sabe exatamente o que espera. E aqui Jesus assume uma figura que é muito importante quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, como um profeta que diz o que vai acontecer. Ele fala quem vai entregar, quem vai condenar, quem vai lhe humilhar, como ele será morto, e ele fala que essa história não termina somente nisso. Fala também que ele vai ressuscitar ao 3º dia. Nada disso é genérico, é com detalhes. Não tem algo vago, não tem espaço para a criação. Isso revela um Cristo que conhece o futuro, que governa a história, que sabe de todas as coisas. Nós não estamos diante de um profeta confuso, que ouviu uma revelação e que diz: olha, eu acho que vai acontecer isso, ou então fala de forma genérica, vou sofrer, porque certo, como nós um dia iremos sofrer, mas Jesus não, ele diz assim: vou passar por isso, vai acontecer dessa forma e vai ser assim. E Jesus, ele fala de forma profunda, ele fala como alguém que vai sentir cada detalhe disso, cada golpe, cada humilhação, cada dor. O Filho Eterno, ele assume também uma condição plenamente humana. E por isso nós vamos perceber que aqui está algo também profundo, não somente a sua divindade, mas também a sua humanidade. Alguém que sofre, alguém que se encarna, e ele sabe que sofrerá, mas mesmo assim, ele continua andando de forma determinada, de forma preciosa, de forma grandiosa. O Evangelho não nos apresenta um Cristo estoico, nem insensível, nem um Cristo distante. Nos apresenta um Salvador que caminha conscientemente em direção não ao sofrimento figurado, mas o sofrimento real. E aqui está algo muito precioso para que aprendamos que Jesus não vai para Jerusalém porque outros decidiram por ele. Ele vai porque ele decidiu obedecer ao Pai. E isso é muito precioso, porque como a gente tem aprendido também na nossa escola dominical sobre a Trindade, nós vamos perceber que é a economia da Trindade, as pessoas da Trindade está totalmente inteira nas suas ações, na obra, e na redenção não é diferente. O Pai está presente, o Filho está presente, e o Espírito também está presente. Como o próprio Jesus dirá mais tarde: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. E isso muda completamente.
Porque a cruz, que naquele tempo era um sinal de derrota, um sinal de fraqueza, um sinal de alguém que simplesmente recebeu o veredito de outros. A cruz aqui é uma expressão suprema de um amor profundo de Cristo. Como o presbítero Cláudio gosta de falar, da amabilidade de Jesus. E como isso é profundo, como isso é maravilhoso. Porque nós muitas vezes sentimos esse amor, mas jamais conseguiremos mensurar que tão grande amor é esse. Como isso é precioso. Por isso, nós vamos perceber agora a reação dos discípulos. Enquanto Jesus vai à frente, Marcos nos diz que os discípulos, eles estavam assustados e os que seguiam estavam com medo. Ele sente que algo está mudando. O clima certamente está mais pesado e a caminhada está mais silenciosa. Perceba, o medo dele não os leva a se quebrantar, a estar diante do Senhor em adoração, mas leva a ficar mais confusos, a estar mais, como o texto nos diz, mais apreensivos. E isso é muito importante a gente perceber, porque eles estão no caminho certo, mas quando a gente olha o que o texto fala a seguir, mas ainda existe compreensão e expectativas erradas. Eles seguem a Jesus, mas não compreendem o tipo de reino do que ele está inaugurando. E quando a gente olha para hoje, quando a gente olha também para os nossos corações, quando a gente olha para a nossa vida diária, na caminhada com Cristo, muitas vezes a gente pode se assemelhar também com os discípulos. Nós caminhamos com Jesus, nós ouvimos a pregação da palavra, mas muitas vezes lemos a palavra do Senhor. Nós, como fizemos nesse domingo à noite aqui, cantamos sobre a cruz, mas no fundo ainda esperamos um Cristo que simplesmente nos leve para a glória, nos leve para morar com Ele, nos leve a receber os benefícios do reino. Mas quando o sofrimento chega, nós passamos a muitas vezes duvidar, a questionar, a não entender, a ter o nosso coração cheio de apreensão. Ou seja, muitas vezes nós queremos desfrutar da glória do Senhor, mas quando as dificuldades chegam, quando as coisas não são de acordo com o nosso próprio planejamento, nós não conseguimos olhar para Ele, estar seguro nele. O reino, muitas vezes, sem o sofrimento que o próprio Cristo fala que irá passar. Marcos quer que vejamos desde já que o reino que o caminho do reino não é improvisado. Que o sofrimento de Cristo, ele não é um acidente de percurso. E ele mostra que a nossa salvação não depende da coragem daqueles que estão caminhando com o Senhor, ou das expectativas daqueles que são discípulos do Senhor, mas sim da obediência perfeita de Jesus. Porque Jesus, ele conhece o caminho. Jesus, ele escolhe o caminho e ele caminha para frente, para que nós não caminhemos esse caminho sozinhos, mas que possamos estar seguros nele, que conhece o caminho, sabe do sofrimento que irá passar, sabe exatamente qual cálice que ele irá beber, e ainda assim ele decide cumprir de forma perfeita aquilo mesmo que ele já tinha planejado. Como nós podemos glorificar ao Senhor? Olhar para Jesus e mais uma vez ser levado a se render a Ele, a glorificar a Ele, a amar mais profundamente a Ele, o nosso Mestre. E agora a gente olha no restante do texto e vemos os discípulos mais uma vez fazendo algo que eles já poderiam muitas vezes ter aprendido, mas a gente vê mais uma vez os corações dele distante daquilo que o Senhor está ensinando. Olhe comigo o versículo 35 até o versículo 37. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou: O que quer que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda.
Logo após Jesus anunciar a cruz, não foi a primeira vez que Jesus tinha anunciado isso. Essa já foi a terceira vez. Ter anunciado seu sofrimento, sua morte, sua ressurreição. Marcos, ele mostra aquela conversa que os discípulos tiveram com Jesus. Uma transição sem nada antes de chegar a esse momento dessa conversa. Sem perguntas que levam a temer, Senhor, como vai acontecer isso? Mas mostra dois discípulos se aproximando e dizendo, Tiago e João, Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E essa frase por si só já revela muito o coração daqueles homens. Eles não começam escutando o que o mestre continuará ou tinha a dizer, mas eles vêm com a exigência, Senhor, concede aquilo que eu vou pedir. Não é com a submissão, mas pedindo para que o Senhor simplesmente obedeça aquilo que eles estavam pedindo naquele momento. Não começa com se o Senhor quiser, ou simplesmente faz, ele simplesmente diz assim, concede aquilo que vamos, aquilo que queremos. E quando Jesus pergunta o que deseja, ele diz assim, nós queremos sentar um à tua direita e um à tua esquerda. É impressionante isso, porque a forma como Marcos escreve não é aquilo que Jesus explica sobre a cruz, aquilo que ele explica o que ele vai passar. Ele não faz isso depois. Jesus explica antes, mas ainda assim, os discípulos, eles não olham para o ensinamento, não olham com seriedade aquilo que Jesus está ensinando, mas eles olham aquilo com a lente errada, continuam com as expectativas erradas sobre o que seria esse reino, sobre o que seria esse caminhado. Talvez eles estavam pensando assim, o que Jesus está dizendo aqui é algo, mais uma vez, uma parábola, algo figurado, para que a gente possa aprender. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele fala de forma direta o que irá acontecer. Jesus estava falando sobre entrega, estava falando sobre rejeição, estava falando sobre morte, estava falando sobre ressurreição. Mas os discípulos estavam pensando qual era a posição que eles iriam assumir, a honra que eles iriam receber do Pai, qual o status e qual a posição de destaque. Porque imagina só, se você chega em um lugar onde existe um rei, certamente aqueles que estão ao seu lado estão em uma posição importante. Eles queriam, muitas vezes, estar em um lugar de destaque no reino do Senhor. E aqui revela algo muito, muito importante para que a gente possa também questionar o nosso coração. Porque os discípulos, eles estavam ali próximos fisicamente. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos aqui próximos fisicamente. Nós estamos sentados na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, mas muitas vezes o nosso coração está distante daqui. Nós não queremos ter o nosso coração quebrantado e moldado à realidade da cruz de Cristo. A olhar para o reino e perceber que esse reino faz parte, olhar para o Senhor, e é importante a gente perceber que não tem como nós caminharmos no reino do Senhor sem necessariamente sermos confrontados diariamente pelo caminho que o nosso Senhor escolheu trilhar, pela cruz de Cristo, pela morte e a ressurreição. Porque se nós caminhamos nesse mundo sem olhar para a cruz do Senhor, nós estamos caminhando no reino do Senhor de forma equivocada. Nós estamos talvez caminhando em um reino que nós mesmos estamos forjando e nós mesmos estamos trilhando para que muitas vezes a gente seja visto, para que muitas vezes a gente seja homenageado, para que muitas vezes a gente seja engrandecido e esteja com esse coração como os discípulos estavam, querendo status, querendo honra, querendo destaque. E isso aqui, meus irmãos, não é apenas um problema intelectual. Não é simplesmente porque os discípulos somente não entendem, mas mais uma vez nós somos chamados a perceber que o problema é o nosso coração. Um coração que constantemente levanta ídolos. Um coração que constantemente é levado pelos próprios desejos, pelas próprias motivações.
pelo próprio amor a elogios, a reconhecimento. Tiago e João imaginam um reino parecido com o reino desse mundo, que tem hierarquia, que tem privilégios e que tem lugares de destaque. Eles não estão pedindo para servir mais, para que o nome do Senhor seja mais glorificado, para que ele possa, assim como a gente olha para trás e vê o exemplo do último profeta, João Batista, que fala para que ele diminua e que Cristo cresça. Eles estão pedindo aqui, meus irmãos, para aparecerem mais. E o mais sério é que eles querem se sentar ao lado de Jesus, sem nem entender o caminho que Jesus está trilhando. A gente olha agora, e os outros discípulos? Como é que eles ficam diante dessa situação? Será que eles estão em um lugar diferente? Será que eles já estavam entendendo um pouco do caminho que Jesus estava trilhando? Mas Marcos nos diz que quando os 10 ouvem isso, eles ficam indignados. E a gente percebe que não é indignados porque eles entenderam a cruz do Senhor, mas eles ficam indignados porque no coração deles, eles também queriam esses lugares. Indignados, a indignação deles não nasce de um zelo espiritual para que Cristo somente seja glorificado, mas de uma competição disfarçada. É como se todos estivessem presos, se perguntando e se questionando quem será o maior. Isso mostra algo muito real e muito atual para o nosso dia a dia. Porque ainda é possível, muitas vezes, a gente andar com Jesus, mas ainda ter áreas do nosso coração, áreas da nossa mente, áreas da nossa vida, que ainda pensamos como o mundo. Porque é possível, meus irmãos, a gente já ser chamado pelo Senhor, mas ainda viver à procura de reconhecimento. É possível a gente servir na igreja, a gente ser filhos do Senhor, mas ainda disputar espaço, ser mais visto. Ainda é possível, meus irmãos, falar sobre a cruz, mas ainda desejar lugares de honra. Esse texto nos chama não somente para olhar para os discípulos e dizer que homens miseráveis, mas nos chama a olhar o nosso próprio coração e nos questionar: por que nós seguimos a Jesus? O que realmente desejamos no reino do Senhor? Seguimos porque amamos a Cristo? Servimos diariamente ou servimos aqui na nossa comunidade porque amamos verdadeiramente o Senhor, ou porque nós queremos ser vistos, ou porque queremos algo em troca? Nós nos alegramos quando outros são honrados, ou apenas quando nós somos reconhecidos? Tiago e o João e os demais discípulos, eles não são vilões distantes de nós, mas eles muitas vezes são espelhos próximos, que nos convida a olhar se talvez estivéssemos nessa situação, talvez faríamos semelhante a eles. Porque muitas vezes, diariamente, nós nos assemelhamos a eles. Muitas vezes queremos buscar sempre os nossos interesses, em detrimento a buscar a vontade do Pai, os valores do reino, a vontade daquele que é o nosso Rei. E Marcos quer que nós olhemos para isso de forma claramente, que o maior perigo não está simplesmente em abandonar a Jesus, mas é seguir no caminho de Jesus com as expectativas erradas, sem estar com o coração ensinável, que é moldado pelo Senhor, que é moldado pelo nosso Mestre, que é moldado pela palavra de Deus. E é exatamente nesse ponto que Jesus, ele olha para aqueles discípulos e diz assim: eu não posso deixar esses homens, os meus discípulos, dessa forma. Eu preciso ensinar a eles. E aí aqui ele fala sobre o cálice, ele fala sobre o batismo, e ele fala sobre uma lógica.
que é totalmente invertida no reino do Senhor. E aí eu convido os irmãos a olharem comigo os versículos 38 até o versículo 40, quando ele diz assim: Jesus lhe disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto ao sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. A resposta de Jesus a Tiago e João, olhe, meus irmãos, ela não é dura, mas ela revela algo muito profundo. Vocês não sabem o que estão pedindo. Essa frase não é desprezando aqueles homens, mas mostra algo que o que eles estão pedindo é algo que eles nem sequer entendem muito bem. Eles pedem lugares de honra, mas eles não percebem qual o caminho que eles precisam trilhar para chegar a esses lugares. Eles não entendem o que é que eles estão pedindo, eles não entendem qual é o propósito do Senhor. Então Jesus faz duas perguntas que desmontam completamente a lógica deles. Vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo que eu sou batizado? O significado do cálice na Escritura simboliza frequentemente o juízo, o sofrimento e a ira justa de Deus contra o pecado. Quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 75, e Deus falando que ele segura o cálice, cálice que é com vinho, com a bebida forte, que ele irá ali depositar sobre os ímpios. Quando Jesus fala do cálice, ele está falando de dor, ele está falando também de rejeição, da humilhação e, acima de tudo, do peso do pecado que ele carregará. Esse cálice não é apenas um sofrimento físico, mas é um sofrimento redentivo. É o cálice que mais tarde, quando a gente olha e a gente lembra da figura de Jesus no Getsêmani, ele dirá: afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Beber esse cálice é submeter-se totalmente ao Pai, mesmo quando ele passa pela dor. Quando a gente chegar, provavelmente, um pouco mais à frente, no que Marcos vai escrever ainda para nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o que é essa ira sendo depositada sobre o próprio Cristo. Enquanto isso, a gente fica somente um pouco com esse vislumbre do que é esse cálice. Porque esse cálice que os discípulos e que Jesus disse que ele pode beber, jamais é um cálice como Cristo toma, de forma redentiva, recebendo totalmente a ira do Senhor, justa, sobre pecadores e sobre o pecado que o Senhor leva e carrega ali naquela cruz. E a gente vê outra figura que Jesus traz, que é a do batismo. O batismo aqui não é o ritual externo, mas é uma imagem de imersão completa. Jesus está falando de ser batizado de ter a sua cabeça molhada, né, como o rito do batismo, que é sofrer, que é passar, que é receber uma marca de que pertence a esse reino. E participar do reino, meus irmãos, não é somente da glória, não é somente dos benefícios, mas é também na rejeição, na morte, no sofrimento e se entregar completamente ao Senhor. É como se ele dissesse assim: vocês estão dispostos a ser completamente envolvidos pelo caminho que eu estou trilhando? E aí Tiago e João, talvez você compreender exatamente aquilo que Jesus está trazendo, ele diz assim: podemos. Mas essa resposta, ela não nasce justamente dessa maturidade, dessa compreensão, mas nasce provavelmente desse desconhecimento total do que Jesus irá passar. Porque eles achavam e ainda tinham na sua compreensão uma visão equivocada do reino. O reino como sendo uma conquista,
mas Jesus mostra que o reino é uma vocação que Ele mesmo nos chama, que Ele mesmo nos conduz, que o Espírito Santo nos chama a trilhar. E aqui está uma verdade muito importante, porque eles até beberiam do cálice e participariam do sofrimento, mas não da forma como imaginavam, nem no tempo que escolheriam. Quando a gente olha para a vida de Tiago, a gente vai ver que foi o primeiro discípulo a ser martirizado pelo nome do Senhor. Quando a gente olha para a vida de João, João viveria uma vida longa, mas foi marcada por uma perseguição e pelo exílio. Jesus, ele deixa algo que é decisivo e bastante claro, que eles iriam passar por aquilo, mas que assentar à direita e à esquerda não compete concedê-lo. E aqui é uma submissão perfeita ao Pai. No reino de Deus, posições, lugares de honra, não é algo que se negocia como uma forma de estar em um lugar melhor, mas não é lugares que são reivindicados pelo muito que eu faço, pelo muito que eu desejo. Recompensas nesse reino, elas não devem e não são exigidas, porque tudo que o Senhor dá é pela sua graça soberana, é pelo próprio Deus, que tem a providência e tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, meus irmãos, isso nos chama a perceber que viver o reino do Senhor, a viver no caminho do Senhor, nós jamais devemos desejar as recompensas do Senhor. Pelo contrário, o que Jesus muitas vezes nos chama e nos mostra aqui é que necessariamente viver no reino de Cristo, certamente iremos passar por sofrimento e por uma dura perseguição e uma oposição ao mundo. Porque, meus irmãos, não tem como nós honrarmos dois senhores. Ou servimos ao Senhor ou servimos ao mundo. Necessariamente o caminho de Cristo, a caminhada nesse reino, a caminhada que o Senhor nos chama a trilhar, nos leva necessariamente àquilo que Ele mesmo passou. Isso é maravilhoso, porque como nós estamos estudando também as bem-aventuranças, nós vamos chegar ao momento que ser perseguido por causa de Cristo é sermos mais felizes, e não ao contrário. E nós precisamos, e quando passamos por dores, por sofrimentos, porque nós amamos mais ao Senhor, nós devemos não reclamar do Senhor, mas muitas vezes nós devemos agradecer a Cristo, porque nós temos o privilégio de sermos considerados como filhos e servos de Cristo. Mas as recompensas é algo que quando a gente olha para a nossa vida, nós somos cheios delas. Mas muitas vezes o nosso coração sempre deseja mais e mais. E isso é algo que nós jamais deveríamos buscar quando nós estamos diante de Deus, quando nós estamos na caminhada com Cristo. Porque isso revela um coração que olha para Cristo e não consegue ser grato. Olha para Cristo, olha para o Senhor e ainda acha que ainda falta muita coisa para que possamos ser felizes ou possamos estar em um lugar melhor. Olha para Cristo e não reconhece a sua suficiência, não tem contentamento, como nós lemos no Salmo 131. Por isso que esse texto nos confronta de forma muito profunda, porque muitas vezes, meus irmãos, nós queremos a glória do reino, mas nós não estamos dispostos ao custo desse reino. Nós falamos de cruz, mas sempre queremos escolher apenas os sofrimentos que nos parecem ser aceitáveis ou leves para carregar. Nós muitas vezes queremos decidir onde nós vamos nos sentar diante de Deus, como nós devemos servir ao Senhor, ou até onde nós podemos obedecer o nosso Mestre. Mas Jesus, ele nos lembra, no reino, nós jamais iremos escolher o lugar, mas nós somos chamados a servir e a seguir diariamente ao Senhor. Isso sim nós podemos e devemos decidir diariamente, sendo conduzidos pelo Espírito Santo.
O seguir ao Senhor sempre envolve a confiar, mesmo quando nós não entendemos muitas vezes o caminho. É nesse ponto que Jesus vai ampliar o ensino, mostrando que o reino funciona de uma forma totalmente oposta ao reino desse mundo. E aí a gente já está chegando no final do texto, no versículo 41 a 44, que diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Quando os outros 10 discípulos ouvem o pedido de Tiago e João, Marcos diz que eles ficam indignados. E Jesus, então, percebe que não é somente Tiago e João precisavam ser discipulados e ensinados, mas sim que todos precisavam corrigir essa visão de reino que eles tinham. E ele chama todos para perto. É impressionante, porque todas as vezes que Jesus ele percebe que seus discípulos têm uma certa confusão na sua mente, no seu coração, Jesus, ele não necessariamente repreende com a dureza ou com firmeza, mas ele aproxima os seus discípulos para ensinar. Ele não simplesmente repreende e grita de longe, mas ele chama para perto. Isso é precioso porque é o que Jesus continua fazendo com a gente. É o que Jesus, na nossa caminhada, no nosso dia a dia, quantas vezes, meus irmãos, nós somos semelhantes a esses discípulos. Eu tenho muitas vezes lido algumas coisas sobre discipulado, e principalmente a questão de criação de filhos. E é impressionante porque alguns autores escrevem muito bem que quando os pais, como pais e mães de crianças, nós devemos continuar firmes no propósito de trazer os filhos para a igreja, mesmo com isso que criança faz. Qualquer criança faz. De se levantar, de às vezes falar alto, de às vezes dar um grito, de às vezes estar agoniada, porque isso faz parte do discipulado, faz parte de formar. E é impressionante, porque dominicalmente a gente está aqui presente e muitas vezes na nossa casa também tem momentos que a gente ora, tem momentos que a gente fala com nossos filhos, mas dominicalmente ele repete muitas vezes os mesmos comportamentos. Eles fazem muitas vezes aquilo que a gente diz para não fazer. Meu filho, não grite agora, né? Não é momento, olha, a gente está num momento de culto. Ou então, vamos orar agora. E é impressionante isso, porque vez por outra, a gente vai precisar repetir diversas vezes a mesma coisa, até o momento que ele com mais clareza vai entender. E a gente fazer isso com criança é maravilhoso, é precioso, porque são crianças, estão de fato em formação. Mas quando a gente já é mais velho na caminhada, a gente já anda de forma mais séria com o Senhor. Aqui certamente já deve ter muitos que já passam dos 5 anos na caminhada com Cristo. Aí a gente olha para a figura que Paulo traz aos Coríntios, como pessoas mais velhas, mas que ainda precisam comer comida de criança. E aí, meus irmãos, quando a gente olha para essa visão, uma visão de uma criança que ainda precisa desse cuidado como uma criança, é bonito. Mas quando a gente vê pessoas mais velhas que precisam de cuidados como criança, essa figura não é tão bonita assim. Essa figura revela que muitas vezes falta maturidade para poder simplesmente ouvir ao Senhor e obedecer. Mostra um coração que é duro, que muitas vezes o Senhor fala desde sempre as mesmas coisas, mas que ainda não tem o coração submetido à vontade do Pai.
Os discípulos estavam com poucos anos de caminhadas com Cristo. Talvez muitos ainda também estejam nessa pequena caminhada com o Senhor. E aqui Jesus, mais uma vez, graças a Deus, não está chamando somente os mais novos, mas também os mais velhos, a olharem para o seu coração e para a nossa mente e perceberem que existem coisas no nosso coração que o Senhor precisa tomar conta de uma vez por todas. Precisa revelar o nosso coração, e hoje Ele está fazendo mais uma vez isso, dizendo assim: presta atenção, olha para o reino, e esse reino não diz respeito ao que você acha, ao que você pensa, ao que você quer, mas sim que existe um rei, e é Ele que governa e deve governar todas as coisas. E é impressionante isso, porque às vezes a gente olha, por exemplo, para a natureza que o Senhor criou, e a gente fica pensando assim: como Deus é grande, Ele está sob o controle da chuva, sob o controle dos mares, sob o controle de tudo que a gente vê nesse mundo. Mas quando a gente olha para o nosso coração, que dureza é esse coração! Mais duro do que a maior rocha, a rocha mais impenetrável que a gente pode ter. Mas ainda assim, a gente olha para o caminho do Senhor e Ele quebra esse coração. Não com muitas vezes lapada, como uma rocha quebrada, mas Ele quebra esse coração, se entregando por nós, nos servindo, com seu sangue, com sua cruz. Como isso é maravilhoso, como isso é precioso, como isso olhar para Jesus e perceber que esse caminho do discipulado que Jesus nos chama continua acontecendo diariamente. Meus irmãos, se Jesus tem te chamado para perto e tem te ensinado, abra os ouvidos, abra o coração e deixe com que mais uma área do seu coração se transforme sensível para a voz do Senhor. E deixa a sua vida ser guiada e direcionada pelo Senhor. E aqui Jesus, Ele vem e Ele faz uma comparação clara com o que esse mundo faz. Vocês sabem que os que são considerados governantes dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre ele. Jesus não está dizendo que a autoridade em si é má. Ele está descrevendo como o mundo entende o que é poder. No mundo, o poder é dominar. A grandeza é ter o controle sobre todas as coisas. A liderança não é simplesmente ser uma liderança servidora que mostra através do exemplo, mas é impor a sua própria vontade. O líder, ele diz e tem que acontecer. Então vem uma virada e uma mudança de lógica no reino de Deus. Entre vocês, entre nós, não é assim que acontece. O reino de Deus não é uma versão religiosa do que o mundo faz. Ele não funciona da mesma lógica, nem com os mesmos critérios. Jesus diz assim: no meu reino, grandeza não é ser visto por todos. Grandeza não é uma posição que você assume, não é porque você é líder, é necessariamente pastor, ou porque você toca, ou porque você recepciona, ou porque você é diácono, ou porque você é presbítero, ou porque você é qualquer outra coisa. Não, mas não é porque você ocupa um lugar de destaque. Ser grande é servir, e isso confronta aquilo que nós vivenciamos diariamente. Nós estamos numa cultura normalmente as pessoas falam que é uma cultura do fast food, uma coisa rápida, onde as pessoas simplesmente não querem perder tempo com as coisas, não querem se deixar gastar, não querem ter o tempo de preparar as coisas, mas vai ali, se alimenta e vai embora. Muitas vezes nós temos vivenciado isso na igreja. Quantas vezes a gente acha que já serviu demais, já fez demais, ou então, muitas vezes diz assim: olha, eu quero isso, mas até certo ponto. Eu não quero mais
vivenciar isso tudo, porque, olha, eu já vivenciei o que é a igreja é problema, né? Tipo, uma hora o negócio vai ter, nós teremos dificuldades nos relacionamentos, nós teremos dificuldades no serviço, né? É melhor eu vir aqui, servir ao Senhor na minha casa, fazer a vontade de Deus, e isso é interessante, porque parece que essa cultura do mundo de simplesmente se servir e receber e não mais compartilhar, ela tem tomado os nossos corações. E aí é importante a gente fazer algumas diferenciações sobre serviço. Porque aqui Jesus não está falando somente do serviço na igreja, mas o serviço no reino de Deus. Servir na igreja não é ocupar cargos, não é aparecer em funções visíveis, não é necessariamente ser reconhecido publicamente. Mas servir na igreja, servir no reino de Deus, é cuidar de pessoas, é muitas vezes assumir tarefas simples, é sustentar também a vida comunitária com fidelidade. E isso é muito precioso, isso é maravilhoso, porque às vezes, quando a gente olha para o reino do Senhor, os serviços mais espirituais, eles são muitas vezes os que são menos vistos. É quando a gente ora e intercede pelos nossos irmãos, quando a gente ora e a gente intercede pela nossa igreja, pelos nossos líderes. É quando a gente senta nos bancos da igreja e a gente escuta com o ouvido atento a palavra de Deus, e a gente guarda e a gente vive aquilo que a gente é confrontado pelo Senhor. É quando a gente também serve ao Senhor, contribuindo com fidelidade para que o reino do Senhor cresça. É quando a gente volta para nossa casa e a gente continua cuidando uns dos outros, orando pelos nossos irmãos, perguntando como é que está, sentindo falta uns dos outros, compartilhando do Evangelho. Por isso que servir ao Senhor não se limita somente ao serviço nesse espaço também de culto, mas também é servir ao Senhor no nosso casamento, é servir ao Senhor na nossa criação dos filhos, no trabalho, nos relacionamentos, na forma também como lidamos com a situação no dia a dia, quando muitas vezes alguém nos frustra, ou quando muitas vezes nós estamos sofrendo. Por isso que o reino se manifesta quando nós temos os ouvidos atentos, ao invés de muitas vezes nós queremos que o reino seja de acordo com o que eu quero ou aquilo que eu acho. Quando nós escolhemos, quando nós decidimos perdoar ao invés de revidar. Quando nós servimos ao Senhor e nós não estamos em busca de aplausos ou de reconhecimento. Por isso que serviço ao Senhor não é ativismo. Porque o ativismo pode ser algo, uma forma disfarçada de buscar o valor próprio. E ativismo é sempre fazer muito, é sempre fazer as coisas e querer mostrar que fez as coisas certas e está sempre ali se gastando, mas muitas vezes o seu coração não tem amor algum, não tem adoração ao Senhor. Por isso o serviço nasce dessa obediência simples, que muitas vezes também aceita limites, onde eu vou até onde o Senhor me chamou. Se você, meu irmão, tem feito aquilo para o que o Senhor lhe chamou, continue fazendo aquilo que o Senhor lhe chamou, porque isso já é maravilhoso demais. Quem serve no reino, ele não tenta salvar o mundo, mas ele confia no Salvador, que é o que tem o controle sobre todo esse reino. Por último, no versículo 45, a gente vê assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Depois de falar sobre o serviço, Jesus não encerra o ensino com um princípio abstrato, mas ele encerra com ele mesmo. E ele traz uma figura preciosa, que é mais uma vez trazendo esse título de Filho do Homem, que a gente encontra no profeta Daniel, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que reina sobre tudo. Ele não é somente o governador sobre todas as coisas, mas é aquele que serve, é aquele que se esvazia, é aquele que assume a forma de homem.
Essa frase é o coração do Evangelho de Marcos. Tudo o que foi dito, ela olha para esse momento e mostra exatamente qual era a missão de Jesus. Que ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não é apenas um exemplo de humildade. Jesus não é apenas um exemplo a ser seguido. Ele não é somente apenas um bom homem, mas ele é o nosso Salvador. E aqui, a figura que o Marcos ele traz é essa figura do resgate. É uma linguagem clara de substituição. O resgate pressupõe alguém que está em um cativeiro, alguém que está em uma situação que não tem como sair, ou então uma dívida que precisa ser paga, que mostra uma capacidade de uma própria libertação. Nós não estávamos apenas desorientados, meus irmãos. Nós não estávamos apenas sem rumo, mas nós estávamos presos, nossos delitos e nossos pecados. E o preço não foi ouro ou prata, mas foi a própria vida do Filho. Foi a própria vida do Senhor. Jesus e o serviço dele não foi simbólico, foi redentivo. Não apenas ensina o caminho, mas ele mostra que ele mesmo é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E aqui, o Filho do Homem, ele tem autoridade absoluta. Ele escolhe exercer essa autoridade de forma servidora, entregando a sua vida. Seguir a Cristo significa abrir mão de achar que temos o controle, mas sim confiar mesmo quando o caminho passa necessariamente por aquilo que o Senhor passou. Por isso, meus irmãos, Jesus, ele não quer corrigir apenas o comportamento daqueles homens. Jesus não quer apenas corrigir o comportamento nossos comportamentos, mas ele quer mostrar qual deve ser o nosso desejo, onde deve estar o nosso coração. Quer mostrar que ele transforma a nossa ambição, que o mundo muitas vezes coloca sobre que devemos ter, coloca o nosso coração para que possamos servir. Mostra que nós devemos amar aos outros e mostra que devemos não ser servidos, mas sim servir ao Senhor com alegria. Por isso, nós temos algumas lições que podemos extrair desse texto. Nós somos chamados a confiar em Jesus, mesmo quando o caminho envolve dor, lembrando que Ele conhece o fim desde o começo e nunca conduz sem um propósito. Nós somos chamados a confrontar as nossas próprias convicções, as nossas próprias motivações. Perguntamos se seguimos a Cristo pelo que Ele é ou pelo que esperamos receber dele. Somos lembrados de que a proximidade com Jesus não garante necessariamente ter maturidade espiritual, se o nosso coração ainda estiver preso pelas nossas próprias ambições ou pela lógica do mundo. Nós somos também chamados a abrir mão da disputa por reconhecimento, aprendendo a nos alegrar quando outros são honrados e quando o reino avança sem que a gente seja visto. Nós somos convidados a beber o cálice da obediência diária, aceitando o custo que é seguir a Cristo com humildade, com fidelidade e com perseverança. Somos ensinados, meus irmãos, a servir sem escolher necessariamente o lugar, mas ouvindo a voz do Senhor, que nos chama ao serviço, confiando que Deus é quem continua distribuindo os dons, é Deus que chama a servirmos a Ele, e temos responsabilidade nesse corpo. Nós somos desafiados a transformar o nosso serviço na igreja, não uma forma somente de exercer o lugar e o cargo, mas de mostrar a expressão do nosso amor ao Senhor, porque Ele se entregou por nós. Não em um ativismo que esgota a nossa vida, ou uma plataforma para a nossa afirmação pessoal, mas sim para mostrar e glorificar ao Senhor. Nós somos chamados a viver em todos os lugares, em serviço do reino, servindo ao Senhor no nosso casamento, na criação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, mesmo quando necessariamente isso exige de nós
que renunciemos às nossas próprias vontades. Nós somos lembrados de que servir não nos torna salvadores do mundo, mas aponta para o único consalvador que já deu a sua vida por nós. E por último, nós somos convidados a colocar Cristo novamente no centro da nossa vida, do centro das nossas paixões, do centro do nosso coração, para que assim a cruz possa redefinir e continuar redefinindo diariamente os nossos desejos, as nossas expectativas e a nossa maneira de viver. Quando a gente olha para a história que a gente iniciou, a história de Arland Williams, um homem que em silêncio abriu mão da própria chance de viver para que outros fossem salvos, nós hoje sabemos que há uma história muito maior. Jesus, ele não entregou uma corda para que outras pessoas fossem salvas, mas ele entregou a sua própria vida. Jesus, ele não salvou alguns que estavam ali perto deles, como aquele homem fez, salvando aquelas cinco pessoas, mas ele se ofereceu em resgate por muitos. E às vezes a gente escuta isso, a gente acha que é poucos, mas quando a gente olha o louvor que o Senhor irá receber, a gente vê que é o povo de toda tribo, raça, língua e nação. É um louvor onde multidão está reunida para louvar e agradecer o nome do Senhor. A gente vai ver que Cristo, ele não é lembrado somente por um gesto, mas por um reino que ele inaugura de forma eterna. E esse reino não nos chama para lugares de honra, mas para um caminho de amor, de serviço e de entrega. E quando nós vamos sair daqui, que nós não apenas admiramos, nós chegamos a admirar Jesus pelo que ele fez, mas que possamos o seguir, vivendo uma vida pelos passos que Jesus viveu, não buscando ser servidos, mas servindo ao Senhor, para que assim o seu nome seja glorificado, para que assim o seu nome seja engrandecido, para que assim o seu nome seja conhecido. Que o Senhor nos ajude a viver diariamente para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus.